Olá, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Bicudo, um podcast produzido pelos membros do Núcleo Antirracismo Virgínia Leone Bicudo. O Núcleo Antirracismo é um fruto de uma organização de alunos, alunas e alunes da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP, que tem por objetivo a produção e transmissão da ciência de forma palatável ao nosso público ouvinte. Somos cientistas sociais em eterna formação e inconformados com as desigualdades de classe, gênero e, principalmente, raça. Nosso trabalho é a disseminação de conhecimentos por meio de pesquisas sociais aplicadas, incorporando o desenvolvimento de políticas públicas no combate aos racismos, visando a igualdade, diversidade e a oportunidade de divulgação dos saberes das cosmovisões afro-brasileiras e indígenas, contribuindo para o debate público de qualidade e de uma nova forma de pensar a sociedade. Muito prazer, eu sou o Silas Aguilar, e eu estou aqui hoje com os meus companheiros e companheiras de luta, de formação. Aqui ao meu lado direito está o senhor Roberto de Oliveira. Aqui à minha frente está a Bruna, que vai nos acompanhar nessa conversa ilustre com o nosso convidado mais que especial, Juarez Tadeu de Paula Xavier. Professor Juarez, muito obrigado por estar conosco nessa prosa, nessa conversa, né? O professor Juarez, ele possui graduação em Comunicação Social pela PUC, mestrado em Ciências da Comunicação pela USP e doutorado em Ciências da Comunicação pela USP também. É professor da Unesp de Bauru e diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design. Possui experiência na área de comunicação, com ênfase em fundamentos do jornalismo e jornalismo especializados nas temáticas de economia criativa, afrodescendentes, racismo, etnicidade, educação para a diversidade, racismo sistêmico e aniquilamento racial. Professor, muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente. Eu agradeço e me sinto honrado. E agora eu vou passar a bola para o meu camarada Roberto de Oliveira. Vai que é tua, Roberto. O Silas é sensacional, né? Eu não sei como ele não fez a geologia. Pessoal, nós não vamos conseguir seguir nesse ritmo do Silas. Sensacional a apresentação. Pessoal da FESP, contrate o Silas para os programas que nós vamos ter no próximo semestre. Meu nome é Roberto de Oliveira. Sou estudante da FESP, estou, para quem não pode ver o vídeo, estou com uma camisa de manga comprida, não é de seda, com uma cor, meio faixa, né? Faixa branca. Faixa branca, Que salmão. cor é essa? Salmão, né? Salmão. Com a camisa por baixo, estou de chapéu, eu gosto de usar chapéu. Estou com meus fios de conta debaixo da camisa, de Oxóssi e de Exu, porque... Exu que dá e abre os nossos caminhos. Não vou dizer que hoje é uma segunda-feira, porque esse programa é atemporal. E eu estou de chapéu, um chapéu Panamá, marcato. E a gente está aqui hoje com muito prazer, porque a gente, além de trazer aqui um acadêmico, um intelectual e um ativista, que o Silas já minimamente relatou aqui um pouco, é a pessoa que tem nos dado a principal referência para esse núcleo de pesquisa. Nós gostamos muito e temos agradecido muito aos professores e os colaboradores da FESP, mas o professor Juarez, ele que deu para a gente um primeiro caminho e tem nos dado caminhos para a gente fazer essa travessia, né? Então, para a gente é uma honra ter ele aqui, já tivemos ele em outros momentos, lá junto com a gente no núcleo, mas esse bate-papo é um pouco para a gente se aproximar mais daquilo, do caminhar do professor Juarez. E tem a Bruna, né, Bruna? A Bruna não fez outros programas com a gente ainda. É a primeira vez que está participando com a gente, a nossa diva. A agenda de trabalho é terrível. Fica à vontade, Bruna. É isso, né, gente? Primeiro, agradecer aqui pela oportunidade de estar aqui com vocês construindo isso. É um prazer enorme, né, professor? Sempre te encontrar. Obrigado. Eu sou a Bruna Imani, trabalho na Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, também faço parte do coletivo cultural Sarau no Quintal. Estou usando uma camiseta preta, ativista, escrito Pele Preta não é suspeita, porque não somos mesmo. E
É um prazer enorme para a gente estar aqui nessa rodada, né, de bate-papo com o professor Juarez, com o Roberto Oliveira, com o Silas, todos meus companheiros aí de luta. E é isso, né, professor Juarez? Deixa eu Mas fazer. antes de você acertar, Faça. a Os primeira meus olhos pergunta, deixa eu me brilham. descrever também. Eu sou um homem pardo, né, com uma vestimenta preta, eu estou todo de preto, hoje é uma segunda-feira, e eu estou de óculos preto também para participar nessa conversa. E tem um bigode, né? E tem um bigode, um charmoso bigode, uma barba meio, né? Difícil de ser enxergada, mas... Eu sou negrona mesmo, viu, gente? aparenta Negrona. ser um bigode. Juarez, esse ano, 2025, celebramos 30 anos, Movimento Negro celebra 30 anos da Marcha para Zumbi. Foi em 1995, né, em Brasília. Até a gente acha que tem pouco sido citado isso, que a gente acha que foi um marco importante para o movimento negro. Para além da marcha, também naquele ano, 1995, o senhor, juntamente com outros grandes ativistas, posso citar aqui dois pelo menos, o senhor Eufrásio Félix, o senhor João Mendes, da Negro, e o hoje, que fez sua passagem no ano passado, o grande militante Flavinho. Organizaram o primeiro Congresso Intercontinental dos Povos Negros das Américas, que foi realizado no Parlatino, lá onde está hoje o Memorial da América Latina. Passados esses 30 anos, o que foi aquele grande momento e como foi esse ativismo do senhor e de nomes e quadros como o senhor? O que era o movimento negro há 30 anos atrás e o que é o movimento negro hoje? Bem, como o Tono fez a autodescrição, vou fazer a minha também. Eu sou um homem preto, de pele retinta, cabelo grisalho, óculos pretos, estou com as minhas contas de Ogum e de Yami, e estou com uma blusa, uma camiseta marrom. Disseram que é da cor da pele, mas é marrom escuro. Né? Não, a pele é mais escura. Mais escura. Ainda bem. Um pouco mais escura. Mas eu acho que tem assim, a década esses 10 anos que vai de 85 a 95, acho que ele é um ponto de inflexão importante para o movimento negro, por várias razões. Né? Primeiro que esse período de 95, foi antecedido dos anos 80, né? Em especial da Constituição. Ela tem um papel extremamente importante no debate político sobre a questão racial. O movimento negro unificado, quando ele surge em 1978, ele traz uma pauta importante, a ausência de políticas de ação afirmativa no Brasil. Tanto os Estados Unidos, como mais tarde a África do Sul, adotaram a política de ação afirmativa e o Brasil nunca adotou. Foi o país que mais escravizou durante mais tempo, que não criou nenhum mecanismo político de inclusão da população negra, pelo contrário, a política pública para a população negra a partir de 1870 foi do aniquilamento e não parou ainda. Então, nós não tínhamos referência de política pública. Em 88, ele é importante porque a Constituição traz alguns debates fundamentais. Primeiro, sobre a natureza do Estado. Pela primeira vez, nós discutimos Estado no movimento negro no Brasil. E entendemos aquilo que a Frente Negra Brasileira falava desde os anos 30, de que o Estado brasileiro foi moldado para a prática do racismo. Havia uma prática, em especial, dos setores mais conservadores da sociedade brasileira, que não existia racismo no Brasil. O racismo era na África do Sul e nos Estados Unidos. O que nós conseguimos discutir naquele período é que não, o racismo se estendia na sociedade brasileira como nesses outros países. Na época, eu fazia parte do SESC, que era o Centro de Estudos Sociais, organizado pelo Partido Comunista do Brasil, que tinha por objetivo discutir temas centrais para a Constituição. Levamos lá, por exemplo, Raimundo Pereira para falar sobre imprensa, o Ronald Freitas para falar sobre reforma agrária. Então, era um centro de debate e discussão sobre o Estado. E nós trouxemos essa experiência para o debate político que nós estamos fazendo. Então, qual que era o nosso objetivo na Constituinte? A natureza do Estado, entendendo os seus dois principais mecanismos de coerção e de persuasão. Coerção, entendendo todo o processo de violência, judicialização, encarceramento e aniquilamentos negros, e entendendo os mecanismos de persuasão, como a organização da cultura, da educação e do sistema de comunicação. Então, baseado nisso, pode-se afirmar que o Brasil ele foi construído pelas pré-condições do aniquilamento negro, portanto, da descartabilidade humana, da possibilidade do apartheid. O Brasil inventa o apartheid, à medida que traz a cultura da Casa Grande Senzala, e da subcidadania.
Então, a partir desse pressuposto, a gente participou do debate constituinte, foi no mesmo ano do centenário da abolição, e isso criou um caldo de cultura e de debate político importante. Eu acho que a grande contribuição que a militância comunista deu naquele período foi discutir a anatomia do Estado. O movimento negro ele estava muito mais habituado a discutir a questão racial a partir de uma perspectiva cultural e de segregação. E nós procuramos, naquele momento, discutir a questão do Estado, como o Estado brasileiro foi fundado a partir de 1808 e como ele tinha essas pré-condições montadas pela escravização. Então, quando nós chegamos em 88, esse debate foi feito, ele foi muito elucidador. 95 é resultado disso. 95 tem duas questões importantes que precisam ser sempre lembradas e retroalimentadas pelo debate político. O primeiro é que, em 95, nós decidimos fazer a marcha a Brasília. Por que isso? Porque a marcha era importante. O governo Fernando Henrique Cardoso ele abriu brechas para discutir políticas públicas pontuais da questão racial, sem radicalizá-la, por várias razões. Era um governo de caráter liberal e era um governo que não tinha o propósito de aprofundar nas políticas de ação afirmativa, particularmente com marcadores étnico-raciais. Mas teve uma sacada nesse governo. Quando ele se abriu para o movimento negro, e no dia da marcha, assumiu conosco o compromisso de ter um grupo de trabalho interministerial para levantar dados sobre o racismo. Nós tínhamos uma discussão muito mais teórica e empírica prática da prática do racismo desde os anos 30, mas nós não tínhamos dados. Nós não tínhamos dados. A ideia de que o Brasil era uma democracia racial fez com que a sociedade brasileira nunca se detivesse sobre esses dados. Nenhum governo trabalhou com esses dados. A ditadura civil-militar, a partir de 68, a Constituição de 67, que passa a vigorar a partir de 68, proíbe o debate sobre a questão racial. Então, tira todos os indicadores étnico-raciais do censo. O censo, por exemplo, não trabalhava com dados sobre a questão racial. Então, quando nós chegamos nos anos 80 e 90, nós estávamos num vazio de dados, um vazio estatístico. Nós não tínhamos dados sobre a questão racial. Se vocês pegam os documentos de 78, 80, a gente se classifica como minoria. Nós não tínhamos dados, não tínhamos informações sobre isso. Então, 95 tem um papel importante nesse sentido. O Grupo de Trabalho Interministerial, da qual o professor Hélio Santos fez parte, representando o movimento negro, se debruçou sobre os dados macroambientais e macrológicos do IBGE e do IPE. O IPE é realmente muito bom no processamento de dados. Eles trouxeram assim, um Brasil que todos desconheciam. Quando os dados foram apresentados sobre a questão racial, na questão da saúde, porque nós tínhamos conquistado, em 88, a política de os atestados de óbitos terem a heteroidentificação, porque nós queremos saber como é que os negros morriam no Brasil. Doença, violência social, tal. Nós não tínhamos esses dados. Então, quando esses números são revelados, se assusta com a brutalidade racial no Brasil. Todos os indicadores mostravam uma barbárie de condições de vida social da população negra. E isso foi importantíssimo. Ela revela para nós a necessidade de ações de política de ação afirmativa. O governo brasileiro também tinha interesse, que ele está se preparando para participar de Durban em 2001, a terceira Conferência Mundial contra o Racismo. Então, ele tinha interesse em processar esses dados. Então, esses dados eles foram assim, acachapantes. Para quem tinha dúvidas sobre a questão racial no Brasil, a brutalidade e a violência, os dados por si só apresentavam um cenário trágico para a população negra. E é nesse contexto que a gente tem uma sacada de fazer um encontro com as organizações negras das Américas. Em 83, a PUC São Paulo sediou o terceiro encontro das culturas negras das Américas, sob liderança do Abdias do Nascimento, e foi assim, uma coisa extraordinária. A militância negra nas Américas, na América Central, no Caribe, assim, ensinou muito para a gente, ensinou demais para a gente. A quarta conferência seria realizada 2, 3 anos depois, não foi possível por intervenção militar dos Estados Unidos naquele momento, então foi suspensa em função disso. Então, nós chamamos Abdias para presidir a nossa conferência e começamos a construí-la. Então, participou dela o professor Milton Santos, não podia na época, veio o filho dele, Milton Santos Filho, fala sobre economia,
Aloysio Mercadante, que era professor na PUC e era um cara envolvido nos debates que nós estamos discutindo naquele momento. Benedita da Silva teve um papel extremamente importante, uma pessoa que as pessoas lembram um pouco, mas teve um papel importante na conferência, foi Benedito Sintra, então deputado estadual do Partido Comunista do Brasil, do PMDB na época, mas ligado ao Partido Comunista do Brasil, teve um papel importante. Então, a ideia desses dois movimentos era, primeiro, se debruçar sobre a questão racial no Brasil, segundo, entendê-la na profundidade a partir do processo de organização do que é o racismo sistêmico, do que é o racismo estrutural, mostrando que toda a política que você faz nesse contexto são ações paliativas. E a terceira questão, pensar uma perspectiva internacional, que é que os países fizeram no enfrentamento ao racismo, particularmente a experiência da América Central, né? Nós estamos falando da experiência da Revolução Haitiana, né, que foi provavelmente a mais radical revolução de caráter burguês no mundo, né? Foi mais radical do que da França, mais radical do que da Inglaterra, mais radical do que os Estados Unidos, produziu uma constituinte maravilhosa, talvez uma das grandes referências das constituintes. Tínhamos a experiência da presença negra na Martinica, né? Nós estamos falando de Aimé Césaire, estamos falando de Frantz Fanon, estamos falando de pessoas que tiveram um papel importante no discurso político da negritude e da ação política social, e para nós era importante fazer essa síntese, né, daquilo que nós havíamos acumulado na luta antirracista no Brasil, a partir dos dados que nós tínhamos acesso, e da articulação internacional com o movimento negro internacional. A gente tinha muito contato com os Estados Unidos, né, por conta do Partido dos Panteras Negras, da Angela Davis, que era muito frequente no Brasil, e ajudou a fazer esse contato, da militância negra, tá? Mas tínhamos pouco conhecimento sobre o movimento negro na região da América Central e Caribe. Então, esse encontro teve essa função de ampliar a articulação política do movimento negro para além das fronteiras que nós estávamos discutindo naquele momento. Eu acho que foi importantíssimo, decisivo. Foi dali que a gente vai para o encontro de Durban, na África do Sul. Foi dali que a gente teve condições de analisar as 3 grandes experiências de relações interraciais fora da África, né? Brasil, Estados Unidos e África do Sul. E foi dali que nós tiramos essa ideia de que nós não vivemos o racismo como uma prática de convivência democrática, né? Foi ali que a gente começou a construir esse conceito, essa tese de que no Brasil há um processo de aniquilamento racial. Então, foi importante por isso. A gente mudou a nossa percepção sobre o racismo, tivemos acesso a aspectos teóricos fundamentais, entendemos a luta política antirracista pelo mundo afora de caráter revolucionário e entendemos também que nós temos um compromisso importante na sociedade brasileira. Ou você enfrenta o racismo, ou esse país não tem saída, não se torna viável, né, do ponto de vista de um país que queira, de fato, ser uma grande nação a partir do século XXI. Bom, 95, então, de uma certa forma, foi uma síntese desses 20 anos, 30 anos de movimento, partindo de 1978, da fundação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, até 2001. Eu estou pegando os marcos temporais que o senhor apontou aí. Ele é um ponto de inflexão, né? Eu acho que a gente tinha, desde a década de 30, da Frente Negra, uma visão sobre a questão do racismo e a possibilidade que você tinha de, talvez, existir um processo de ingresso da população negra na sociedade brasileira, como dizia Florestan Fernandes. A partir desse período, nós nos demos conta que não era possível isso. Não é possível você ter o ingresso do negro na sociedade brasileira sem mudá-la profundamente, sem transformá-la profundamente, sem transformá-la radicalmente. Então, acho que a grande mudança é nesse sentido. Acho que dá um tom, na minha opinião, mais revolucionário para o movimento negro. Do ponto de vista organizativo, essas instituições, as organizações do movimento negro, como é que essa inflexão ajudou do ponto de vista do seu andar, do seu caminhar de cada instituição, cada entidade, em especial essas organizações de caráter mais político? Teve um decantamento assim no movimento, né? Ele foi se tornando mais múltiplo. A gente falava movimento negro, entendendo todas as organizações, mas a gente começou a perceber que era múltiplo esse movimento. Ele tem organizações fundadas por perspectiva política, cultural, social, religiosa,
mas tem organizações que simplesmente surgem no enfrentamento ao racismo. Também faz parte do movimento negro, né? Faz parte desse universo do movimento negro. Ou dos movimentos. Ou dos movimentos negros. Eu gosto de movimento negro, né? Porque é uma síntese dos diversos movimentos. Sim. Então, eu acho que mostrou a pluralidade desse movimento. Eu acho que isso é extremamente importante. E no movimento negro organizado, ele teve um impacto brutal. Você passa a ter organizações negras que têm um papel importante, fundamental, de enfrentamento ao racismo, que são organizações muito mais próximas do modelo de organizações não governamentais brancas. São organizações muito próximas desse debate, de captação de recursos, de organização de pesquisa, organização de difusão de informação, de política de formação, bem diversa. Não tem um modelo único. Algumas eram mais radicais, outras menos radicais, mas eram organizações políticas importantes, tiveram papéis importantes, como, por exemplo, a difusão de informações estratégicas e essenciais sobre o racismo no Brasil. Você passa a ter organizações políticas mais difusas, organizações, por exemplo, que surgem nas escolas de samba, nos terreiros de candomblé, nos grupos de capoeira. Eu cito como exemplo de mudanças nesse período, as escolas de samba, o Vai-Vai, por exemplo, passa a ter uma discussão política racial muito mais sistemática do que tinha antes. Eu acho importante. Na época, o Ilhaxé e a Mimuiuá tinham um núcleo de ativistas negros antirracistas, um deles, Alexandre Melo, que foi da Fundação Cultural Palmares, teve um papel importante em debates políticos importantes. Na capoeira, o mestre Miguel do Cativeiro tinha aquela ideia de ativistas negros organizados no enfrentamento ao racismo. Então, você tem essa organização. E você tem também uma divisão nas organizações políticas, de caráter político. Tem uma organização, lato sensu, de política muito mais da social-democracia, que pensava o processo de negociação, a aproximação da população negra na estrutura de poder, então, nos governos, instituições, e tinha organizações negras muito mais ligadas a uma perspectiva radical de ruptura com o Estado. A necessidade de você romper com o modelo de Estado tal qual ele estava sendo apresentado. Isso explodiu de forma muito interessante e importante no primeiro Encontro Nacional de Entidades Negras. Cindiu o movimento. Foi em 96. Não. 94. 93. 93, estou velho. Eu estou achando que eu estou. Eu já ia falar isso, ele lembrou. Não foi aquele no Pacaembu? Foi no Pacaembu, 93. Foi com o ano que eu entrei no movimento negro. Foi o ano que eu conheci. Foi em 93. Né? E ali foi interessante, porque a gente estava organizando a partir da Coordenação Nacional de Entidades Negras, na época eu era da Executiva Nacional das Entidades Negras, e a gente procurou, naquele encontro, apresentar um projeto. Ao Negro apresentou um projeto que era a síntese do que a gente tinha discutido. O Negro, ela surge na Bahia. Esse nome maravilhoso, é a única entidade que traz, o negro no seu nome, é extremamente importante isso. Tinha um cara, um engenheiro, ativista comunista da Bahia, Antônio, que teve a ideia genial de pensar o nome dessa entidade. E nós juntamos pessoas. Na época, eu percorri o Brasil inteiro conversando com ativistas negros mais à esquerda, de caráter comunista, falando sobre a necessidade de uma organização como essa. E a gente fez uma síntese no documento, um documento que a redação final coube a mim, ao professor Denis de Oliveira e ao professor Edson Roberto Jesus. Numa noite, nós sentamos, a gente morava juntos, a gente redigiu esse documento. E a ideia central era que o Brasil, o Estado brasileiro, promovia o racismo na sociedade brasileira, o genocídio da população negra. Então, foi uma paulada isso, a discussão de que o Estado industrializava um processo de genocídio da população negra. Levamos isso para o debate e foi uma loucura. Assim, muitas organizações, importantes organizações, mas de caráter mais próximo do cristianismo, ficaram muito assustados com isso, os negros mais liberais assustados com isso. Isso impedia de termos pontes com alguns governos eleitos a partir do processo de democratização no Brasil, e nós achávamos que tinha que radicalizar mesmo. Então, instala-se um encontro, por conta de uma bobagem que surgiu do regimento. O movimento negro unificado deveria participar ou não do movimento. O negro defendia que deveria participar, mesmo uma narrativa social-democrata dizendo que não,
que nós tínhamos votado contra, né? Nós votamos a favor, fui lá e fiz a defesa da participação no Movimento Negro Unificado, e criou-se, a partir desse ponto frágil, uma cisão no Congresso. Mas a cisão, para valer, foi teórica, foi política. Né? Foi a afirmação que nós tínhamos que o Estado brasileiro industrializava o processo de genocídio da população negra. Isso que causou, na minha opinião, a celeuma do debate. Né? E, a partir daí, criou-se um debate muito interessante no movimento negro, né? que vige ainda hoje. Né? As nossas ações políticas, de fato, têm levado a população negra a um processo de emancipação? Nós dizemos que não. Você pega, por exemplo, quando nós começamos uma campanha Não Matem Nossas Crianças, no início dos anos 90, nós tínhamos detectado naquele período, a partir de uma organização importante do Rio de Janeiro, que fez o levantamento dos dados, eram de pessoas egressas da Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, né, ligado à antiga FEBEM e à FUNABEM. Era um grupo bem articulado, muito bem articulado, fez uma pesquisa e nós detectamos naquele momento, naquele período, naquela época, o desaparecimento de 350 jovens negros no Brasil inteiro, crianças e jovens negros no Brasil. Pô, se você for pegar os dados do Atlas da Violência, foram 40 mil ano passado. Então, a despeito de nós estarmos avançando na ação política, no debate político, na organização política, na pesquisa política, o aniquilamento não cessa. Né? Pelo contrário, o aniquilamento de pessoas negras é acelerado no Brasil. Né? Em casos episódicos, como, por exemplo, o período da pandemia, né? Escrachou a situação da população negra no Brasil, tornou pública a situação da população negra no Brasil, mas também dos outros dados, né? De mecanismos que você vai levando em consideração a partir dos dados colocados à disposição. Então, a despeito de todos esses avanços, né, o aniquilamento parece que é uma aposta supremacista, no sentido de cada avanço seu é um avanço da brutalidade e da violência. E, para nós, isso é importante. Para nós, é fundamental essa percepção. Então, 95 trouxe esse debate. Acho que cristalizou isso em debate do movimento negro. São movimentos plurais. Há negros conservadores nesse movimento negro, há negros conservadores que são antirracistas, né, porque não conseguem exercer sua plena cidadania enquanto vivem o racismo, mesmo quando estão incluídos no sistema econômico, político e social, continuam sendo negros. Né? A polícia para também, mata os filhos deles. Tal, né? Há negros social-democratas, né, que, de uma certa forma, acham importante criar... não diz isso explicitamente, mas como se fosse uma espécie de uma elite negra que vai negociar a participação da população negra, desconsiderando que a população negra é a maioria. Né? Não existe nenhuma possibilidade de você ter uma inclusão pontual, a não ser que você mate todo o resto. Tá? E há negros que apostam numa política de ruptura com esse modelo, né? Que acredita que, enquanto não houver uma ruptura radical com os mecanismos de persuasão e coerção construído no Estado brasileiro, cristalizado desde 1808, não tem possibilidade de mudança. Entende que todas as políticas são importantes, a politização afirmativa foi extremamente importante, né, mas ela é insuficiente para romper com essa lógica. Ela não é capaz de romper com essa lógica. Né? E eu acho que 95 foi importante por conta desse processo todo. Se eu deixar aqui, eu vou ficar nesse papo, porque eu estava vivendo. Eu não quero me caguetar também, mas nesse período eu estava entrando e tal, essas coisas todas, ouvindo esses caras no debate. Em 1993, no Pacaembu. Admirado. Não, tava louco, né? Porque eu conheci o Juarez, eu era católico, desse inclusive. Jeito. E quando eu conheci, então, ajudou essa construção caminhar com a UNegro, que é a Organização Nacional do Movimento Negro, a qual o Juarez ajudou a fundar, eu tive minha filiação, tenho minha filiação, ajudou a gente romper muito com esse olhar. Mas deixa eu passar aqui para a Bru, que a Bru fez tinha um roteiro de coisas que ela também queria falar. Só para a gente fazer essa transição, né? É importante o seguinte, destacar isso, né? A presença dos comunistas no movimento negro na construção dessa visão radical. E eu não falo apenas dos comunistas da Terceira Internacional. Os comunistas da Quarta Internacional também deram uma contribuição importante.
Nós podemos esquecer do Flavinho, que teve uma contribuição muito importante, Milton Barbosa, uma contribuição muito importante, Hamilton Cardoso, talvez o mais brilhante ativista intelectual negro que nós tivemos, eram todas pessoas, né? o Xuxa, o Rafael Pinto. São todas pessoas que foram construído sua reflexão teórica a partir da referência da Quarta Internacional. Então, respeitar, entender que houve um conjunto de ativistas negros auto-intitulados comunistas ou ativistas comunistas que deram um papel, uma contribuição importante nessa leitura de Estado. Né? Deixou de ser uma relação interpessoal, né? Mas para ser uma relação política de Estado. Isso foi muito importante, na minha opinião. Ô, Bru, Perfeito. você tinha uma questão que você queria levantar com ele? Eu tenho várias questões que eu quero levantar com ele, né? Que a gente está aqui tudo emocionada. Como que faz, né? Para fazer um bate-papo com esse cara. Ele começa a falar uma metralhadora de ideias, né? A gente fica aqui só emocionado, né? Mas, professor Xavier, aproveitando o gancho, né? Professor Xavier, gostei. Professor Xavier, tá entendendo? Você tá entendendo. E foi proposital mesmo. Me fala uma coisa, você está trazendo todo esse movimento quando a gente fala muito da radicalização, né? Eu adoro quando usa esse termo radical, quando a gente vem trazendo. E muitas pessoas, assim, até mesmo na nossa universidade, não conseguem entender sobre qual o radicalismo, sobre o que o radicalismo representa dentro da nossa estrutura, dentro dessa conversa toda que a gente está trazendo. Você pode trazer um pouco melhor, assim, explicado para essa galera o que é isso? Porque a galera vê o radicalismo de uma maneira totalmente negativa, né? E, na verdade, isso faz parte também desse processo de racismo, onde nós somos tratados como pessoas nervosas, né, muito radicais. Eu queria que você falasse, pegando o gancho, né, das suas falas, que sempre o radical está incluído nelas, e eu adoro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também. Uma contribuição que os comunistas deram de modo geral, a ideia de que radical é pegar as coisas pela raiz, né? E a gente tem que entender o racismo a partir da sua raiz. Então, um país que, dos 12,5 milhões de escravizados nas Américas, trouxe para o seu território 4,8 milhões de homens, mulheres e crianças escravizadas. Então, quase que um terço de todos os escravizados das Américas estiveram no Brasil. Então, é uma coisa brutal esse processo de escravização, se você levar em consideração esse fator. E, durante esse período todo o processo foi de controle e destruição do corpo negro, do corpo e alma negra. O processo era assustador, né? Os dados hoje mostram, por exemplo, que o descarte humano era tão brutal no Atlântico que mudou a rota dos tubarões e a forma de alimentação dos tubarões. Eles iam atrás dos navios negreiros. Né? A tese é de que cada 3 pessoas escravizadas, uma chegava viva. Então, dá para ter a dimensão do que foi esse massacre. Né? E todo o processo foi isso, foi a brutalidade e violência sobre o corpo negro. Você pega todos os dados sobre o período da escravização, o sadismo das classes dominantes brasileiras foi exercitado nesse período. A violência e a brutalidade contra a mulher foi exercitada nesse período. Né? O estupro de criança e vai por aí afora. Então, todo esse processo de descartabilidade é a raiz do que nós temos do racismo no Brasil. A questão da subcidadania. Né? Nós gostamos de dizer no Brasil que nós somos cidadãos, que a gente tem... Mas isso nunca vigiu. Você pega todas as constituições brasileiras. Né? A de 1824, a de 1891, a de 1934, 37, a de 46, que foi a mais democrática, que reconhece a pluralidade religiosa, a de 67 e 88, exceto a de 88, todas elas foram um mecanismo de segregação legal da população negra. A de 34 dizia que a educação tinha que ser eugenista, né, nos mesmos moldes apresentados pela legislação do sul dos Estados Unidos, Jim Crow, e do nazismo na Alemanha. Então, você tem um estatuto de subcidadania. Né? E o apartheid. Né? Você pega os dados que diferenciam as condições de vida e morte da população negra e da população branca, são assustadores. Né? Você pega, por exemplo, na região central de São Paulo, a expectativa de vida é de 80 anos. Né? Você pega no sul, no fundão da Zona Leste, é de 50 anos. Né? Então, isso é o apartheid. Né? Na periferia do Brasil, nunca vigiu o Estado Democrático de Direito. Nos quilombos, nos remanescentes,
nas aldeias indígenas, nas favelas, nos cortiços, nunca vigiou o Estado Democrático de Direito. Então, esse é o fundamento, essa é a raiz do racismo no Brasil. É ele que molda, por exemplo, o mecanismo de repressão. A Polícia Militar, como modelo militar, surge em 1809, né, e surge no Rio de Janeiro, por conta da chegada da família real, né, cerca de 15 mil pessoas, e ela já nasce como sendo um mecanismo de repressão da maioria para proteger a minoria. Esse é o perfil da Polícia Militar, ela surge assim. Vocês devem se lembrar de uma fala de um comandante da Polícia Militar dizendo isso. A abordagem no centro é diferente da abordagem na periferia. Né? Esse é um mecanismo de repressão. Você pega toda a legislação organizada no Brasil a partir de 1827, quando surgem os cursos de direito. Né? O Supremo Tribunal Federal, toda a lógica legislativa é organizada para reprimir o negro. O Código, a primeira tentativa de Código Penal dos anos 30, tem um negro como centro, epicentro. O Código, a partir de 1891, tem um negro como epicentro. É o encarceramento em massa da população, né? Com projeto. Encarcerar os homens negros para que as mulheres negras ficassem à disposição dos homens brancos que chegavam na época da imigração. Faz parte de um projeto político. Uma política de branqueamento. Uma política de branqueamento. Aí você pega a questão do aniquilamento. Os dados da violência mostram isso no Brasil. Sim. Então, todo o mecanismo de repressão é construído assim, como também de persuasão. O primeiro jornal surge em 1808, né, no Rio de Janeiro, a Gazeta do Rio de Janeiro, que é para falar da elite contra a massa pobre. É a mesma política editorial dos grandes jornais do Brasil hoje. Né? A primeira instituição de ensino surge em 1808, são as escolas de medicina. E todas elas, tanto do Rio de Janeiro, né, como da Bahia, de Salvador, construíram um racismo científico, a lógica de o negro ser inferior ao branco. Então, isso está em toda a estrutura educacional no Brasil ainda hoje. A lógica é ainda hoje. E quando surge o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, na década de 30 do século XIX, ele cria um jeito de contar a história brasileira, né, um modelo de contar a história brasileira. Então, aí é que está a raiz. A raiz que os mecanismos de persuasão e repressão do Estado, de coerção do Estado, eles nascem nesse caldo, eles nascem nessa perspectiva. Né? Você não conseguirá, acredito eu, romper com esse modelo se você não quebrar esse modelo. Radical no sentido da gente entender a lógica da construção do racismo. Não é questão pontual, ele pisou no meu pé, ele falou do meu cabelo. Não é isso. Né? O que pega é a base desse processo. Né? De você ter uma burguesia que é escravocrata, né? que paga maus salários, né? Que viola direitos fundamentais, que não acredita. Né? Aí é que está a questão central. Todo esse processo levou à negação do reconhecimento da humanidade da população negra. Ela não é apenas legalmente o reconhecimento do negro como ser humano é muito recente. É muito recente. Né? Legalmente, mas do ponto de vista da percepção, ele não existe ainda. Perfeito. Ele não existe ainda. Né? Não há o reconhecimento do negro como ser humano. Né? E esse é um fator fundamental. Então, ao trazer o debate do enfrentamento radical em relação ao racismo, trazer essa história, trazer essas bases e se preparar para isso. Por isso, todas as ações que nós fazemos, na minha opinião, são paliativas. A iniciativa é paliativa, a luta política é paliativa, as ações de afirmação são paliativas. Né? Para você, primeiro, né, compreender a magnitude do racismo, segundo, criar condições para organizar a população negra para romper com isso. E não é fácil. Você pega nos Estados Unidos, os caras foram uma guerra civil, cara. Os caras fizeram uma guerra civil, né, que separou o sul do norte, cujo centro era a manutenção ou não da escravização. Né? Depois fizeram armistícios entre a burguesia, do século XIX ao século XX, durante 100 anos, segregando os negros no sul dos Estados Unidos, com toda aquela liturgia que a Ku Klux Klan impôs, né? Linchamento, enforcamento, incineramento do corpo negro, né? E venda de relíquias desse corpo para criança, era um espetáculo no sul dos Estados Unidos. Né? Toda essa liturgia de brutalidade, né? Para adotar as políticas afirmativas a partir dos anos 60. O Brasil nem isso teve. O Brasil nem isso teve. O Brasil... Há, por exemplo, no debate político do parlamento brasileiro, que foi parlamentarista nesse período, no século XIX, proposta de estender a escravização até 1930. Até 1930. E conseguiram fazer isso.
conseguiram fazer isso. De 1870 a 1930, não há nenhuma política pública de inclusão da população negra. Nenhuma. Né? E nem nas organizações. Você pega, por exemplo, as manifestações grevistas de 1917 e 18, não tem negros. Não tem negros, é uma política de substituição do negro no sistema produtivo brasileiro e no imaginário social negro. Então, é uma política de aniquilamento. Perfeito. De aniquilamento. Então, se a gente não entende isso, né, acha que o problema é o preto que casa com a branca, você acha que é isso? Nós estamos ferrados. Não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Eu estou querendo fazer um estudo no nosso grupo de pesquisa, a gente ainda não criou massa crítica para isso. Mas, assim... Isso na Unesp. Na Unesp. Né? Nossa ideia é que nos próximos 10 anos a gente faça isso. A gente tinha a ideia de fazer a história social do trabalho, mas a universidade, de modo geral, não está avançando nesse sentido, porque as ações afirmativas não chegaram na pós-graduação. Quem faz pesquisa assim é mestre, doutor, pós-doutorado. Por isso que nós estamos fazendo uma ação para trazer pessoas para fazerem pós-doutorado conosco para ter uma massa crítica sobre essa questão racial. Mas o que nos interessa, por exemplo, né? A Bell Hooks vai dizer que o amor não é sentimento, o amor é prática, é ato. Né? Então, a partir desse pressuposto, que acaba com esse romantismo do amor romântico, pequeno burguês, né? Ela vai mostrar que são as relações concretas das pessoas que mostra a prática do amor ou não. Então, a nossa ideia é pegar, a partir desse pressuposto, e ver o seguinte: qual o significado dos jovens negros milionários casarem com mulheres brancas pobres? Qual o significado? Né, dos jogadores, dos pagodeiros, né, dos artistas casarem com mulheres brancas. Eles impedem o entesouramento coletivo da população negra. A política de ação afirmativa, a sacada dela, é que há um entesouramento coletivo de um grupo social. Então, por exemplo, os japoneses casaram entre eles, né, os judeus entre eles, no Brasil, os italianos entre eles. Né, isso faz com que você crie uma massa crítica de recursos, uma massa de recursos, que é compartilhada pela população e ela vai subindo. A população negra, não. O jovem negro que casa com uma mulher branca, né, além do processo de branqueamento que vai processando a família, né, aí os eugenistas, os racistas brasileiros devem estar batendo palmas no túmulo, né, conseguiu vencer, né, você pega a família de pretos retintos, a quarta, quinta geração que saiu da pobreza fica branca. Né, pega a família, por exemplo, do Gilberto Gil, do Djavan, do Tiaguinho. Né, é um processo mesmo de pretos milionários que vão embranquecer na família. Mas a questão central disso é que você impede o entesouramento coletivo da população. É isso. Eu acho que são esses dados que nós temos que levar em consideração quando a gente pensa a questão radical. Radical nesse sentido, né, de pegar a base da construção do racismo para que a gente possa solapá-la a partir de uma ação política concreta. Enquanto isso, nós estamos apenas criando mecanismos... Apenas não. Nós estamos criando mecanismos paliativos que têm um papel importante de acumulação de força para poder romper com esse modelo, na minha opinião. Perfeito. E, professor, o senhor tocou num assunto que é de extrema relevância, né, que são as políticas de ações afirmativas, né, ou como a gente pode afirmar, as cotas raciais para os jovens negros ingressarem nas universidades, nas faculdades e construírem uma trajetória que seja menos desigual, digamos assim, né? E, no seu ponto de vista, como é que foi pensar, construir essa política de ação afirmativa, se é que existe uma política de ação afirmativa na Unesp, em Bauru, onde o senhor trabalha, né? Como é que se dá essa construção dessas bancas de heteroidentificação, né, para ingressantes do vestibular, jovens pretos, pretas, né, na universidade, para essa inserção ao conhecimento, à academia, essa episteme, né? E como se dá essa continuação, porque não importa o jovem negro, a jovem negra chegar à universidade, ele precisa se manter até o final do curso para que ele possa alcançar o diploma, né? Alcançar essa episteme que está nesse lugar, né? Então, como se dá essa construção dessas políticas de ações afirmativas, das bancas de heteroidentificação, né? E como isso ocorre para
para a continuação desses jovens negros, negras na universidade, né? Nessa inserção e nessa continuação na universidade. Continua no próximo episódio.